Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor para ver o que Jesus quer falar hoje? Romanos capítulo 8, versículo 31. Acompanhe com atenção, diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho e fale novamente com Jesus. Querido Deus, Deus bendito e eterno, Tu é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Graças eu te dou, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, para te louvarmos, pois este culto é para ti, meu Deus, para mais ninguém. Que caia todo orgulho, toda vaidade, toda matéria, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Que nenhum homem seja engrandecido, mas que somente o Senhor seja engrandecido. Deus eterno, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco. Pois se o Senhor não estiver aqui, de nada adianta nós virmos neste lugar. Precisamos de ti, Jesus, precisamos da tua presença, Espírito Santo. Pois sem o Senhor não somos nada. Espírito Santo, eu te peço, usa minha boca, coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor. Fala através de mim, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça. Vem edificar a tua igreja, Senhor, vem alimentar a tua igreja. Sustenta a nossa fé e nos ajude, ó Pai, a podermos, a cada dia, te servirmos melhor, mais e melhor. Em nome de Jesus, toma toda a glória para ti, Senhor. Fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só. Como nós lemos aqui, eu quero explicar para você por que o apóstolo Paulo falou esse texto, por que ele falou sobre quem que pode nos separar do amor de Deus. Porque esta carta aqui aos Romanos, ele enviou então aos cristãos da igreja de Roma. E ao contrário do que muitos pensam, de que foi Paulo ou Pedro que fundou a igreja em Roma, não é assim.
Quem fundou a igreja de Roma, né, dos primeiros cristãos, logo depois que Jesus foi ascendido ao céu, né, ou seja, logo depois que Jesus subiu ao céu, então o evangelho começou a ser pregado e igrejas foram abertas pelos primeiros cristãos, ou seja, aqueles que tinham se convertido a Jesus naquela época. Então, quem fundou essa igreja aqui em Roma foram aqueles que tinham se convertido no dia de Pentecostes, provavelmente. Quando eles ouviram o Espírito Santo, quando eles viram o Espírito Santo agindo nas pessoas que estavam reunidas ali, então, no cenáculo, no dia de Pentecostes, se converteram ali e aí iniciaram uma igreja em Roma. Dentro de Roma. Ou seja, no lugar que poderia ser considerado o mais perigoso para os cristãos. Porque Nero estava dominando nessa época, né? Ele era o imperador e Nero era um assassino. Ele detestava os cristãos. Só para você ter uma ideia, meu irmão, da maldade daquele homem, ele tinha um jardim na sua casa, no seu palácio, e nesse jardim, as luzes que clareavam o jardim durante a noite, eram cristãos pegando fogo. Então ele prendia os cristãos, passava piche no corpo ou cera e colocava fogo. Então o fogo que queimava, né, no corpo dos cristãos, dos nossos primeiros irmãos, clareavam o jardim de Nero durante a noite. E ele podia ali realizar festas, realizar orgias com a claridade dos corpos dos cristãos pegando fogo. Ele os prendia em estacas, né? E ali então, eles eram queimados, vivos. Não pense você que ele primeiro matava, para depois queimar, ele os queimava vivos. Então esse homem era tão terrível, que os cristãos dessa igreja, então, os nossos irmãos em Cristo dessa igreja de Roma, eles estavam com medo. Porque eles estavam apreensivos sem saber se iriam viver muito tempo, porque muitos já tinham morrido. E os que estavam vivos, então, tinham muito medo, preocupação, pelo fato de que o que vai nos acontecer? Porque Nero era um monstro. Quando ele não queimava as pessoas, ele colocava na arena para serem comidas pelos leões. E muitos outros castigos que não tem necessidade aqui de eu citar. Mas então ele era muito terrível. E essas pessoas, então esses irmãos em Cristo, eles estavam preocupados com o que iria acontecer com eles e se eles iriam resistir à prova. Porque eles tinham aceitado o Senhor Jesus, mas eles estavam preocupados e eles pensavam assim, será que com tanta luta, com tanta dificuldade, nós vamos vencer? Nós vamos conseguir superar toda essa dificuldade? E aí então o apóstolo Paulo enviou essa carta para eles. E esses versículos então que nós lemos, né? Paulo escreveu para confortá-los, para fortalecê-los. E no primeiro versículo que nós lemos ali, ó, que diremos, pois, à vista destas coisas, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo começou explicando dessa forma. Mas aqui muitas vezes os cristãos de hoje, a nossa época, quando nós lemos esse versículo aqui e esses todos que nós acabamos de ler no início, nós entendemos errado.
Quando diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas o quê? Os castigos que estavam acontecendo com eles, dos problemas, das dificuldades. Então Paulo disse assim, o que eu vou dizer para vocês por tudo isso que está acontecendo? Eu posso dizer para vocês o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando nós, cristãos de hoje, lemos esse versículo, nós entendemos errado e dizemos assim, então não tem ninguém que se levante contra mim. Posso ser um vencedor, não preciso passar luta, porque ninguém vai se levantar contra mim, porque Deus é por mim. Mas não é bem isso que Paulo estava falando. Quando ele disse assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele estava dizendo o seguinte, todos são contra nós. Todos e tudo é contra nós. Por que ele disse isso? Se ele estava querendo incentivar, fortalecer a fé daqueles irmãos, por que ele foi dizer isso? Todos são contra nós. Isso não iria afetar mais ainda a fé daqueles irmãos? Mas na realidade, depois, conforme a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que ele explicou o porquê disso. Então nós podemos entender o seguinte, irmão. Quando você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, se é que você já aceitou como Senhor da tua vida e não somente como Salvador, eu sempre falo isso porque tem diferença. Tem pessoa que quer aceitar Jesus só como Salvador. Quando eu morrer eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu que mando na minha vida. Então não aceitou Jesus como Senhor. Porque para aceitar Jesus como Senhor, tem que deixar Ele mandar na nossa vida. Amém? Então veja só, se você já aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que esse versículo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós, está te afirmando que todos serão contra você. Ai, pastora, então eu não quero. Se todos e tudo vão ser contra mim, então eu não quero Jesus. Problema seu. Vai perder a eternidade, a salvação eterna. Mas olha só. Paulo continua falando. Todos, quem será contra nós? Desculpe, todos. E aqui eu quero te explicar o seguinte, quem é esse todos que serão contra nós? A primeira coisa que é contra a pessoa que aceita Jesus como Salvador é o mundo. O mundo e suas influências, suas tentações, seus gostos, seus prazeres. Então, quem é contra a pessoa que aceita Jesus? O mundo. Você pode ter certeza absoluta disso. O mundo é contra você se você aceitou Jesus. Por quê? Porque aquele que aceita Jesus realmente, verdadeiramente, ele anda na contramão do mundo. Eu falo sempre aqui também, se o mundo está indo para a esquerda, eu aceitei Jesus, eu vou para a direita. Eu não vou andar no mesmo caminho do mundo. Eu não posso andar no mesmo caminho do mundo. Então o mundo todo vai ser contra mim. E aí os seus prazeres, aquelas coisas boas, entre aspas, que o mundo oferece, que dá prazer, que dá alegria momentânea, porque a alegria eterna é só Jesus que pode dar. Amém? Amém, irmãos? Então veja só, se você aceitou Jesus, todas essas coisas que o mundo oferece vão te tentar. Vão querer fazer você desistir de Jesus. O mundo é contra você. Olhe bem o detalhe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos. Porque eu sou diferente, porque você é diferente. Nós não somos do mundo. Então o mundo será contra nós.
Aí quando chega para você alguém e diz assim, vamos num baile, vamos numa festa, vamos tomar uma cerveja, vamos fumar. E você diz assim, não, eu não quero. O que vão dizer? Virou crente chato. O mundo é contra você. Mas você não pode se entregar por causa disso. Você tem que reagir, você tem que ser forte. Porque você sabe que todos serão contra você. Não é como a maioria das pessoas pensam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, se Deus é por mim, ninguém vai ter coragem de se levantar contra a minha pessoa. Não é verdade, daí é que vão se levantar. Então a primeira coisa que vai se levantar contra alguém que aceita Jesus é o mundo. O mundo. Você não vai mais agradar as pessoas do mundo como você agradava antes. Vão te criticar, vão debochar de você, vão rir de você, vão te ridicularizar. Então tenha certeza disso, o mundo será contra você. Olhe bem, o mundo inteiro é contra você. A segunda coisa que será contra nós é a nossa própria carne. A nossa carne. Porque nós temos que viver em espírito. O que é isso? O nosso espírito vive lutando contra o nosso querer, o nosso desejo, a nossa carne, o nosso corpo, por um troféu. Que troféu é esse? A nossa alma. Então o espírito e a carne, ou seja, o nosso corpo, vão estar lutando por um troféu que é a tua alma. Como assim? A tua carne, o teu corpo, vai fazer de tudo para que você siga o mundo, que agora é contra você. Então a tua carne, o teu próprio corpo vai querer o quê? Bem-estar, conforto, coisas boas. E eu não estou falando de coisas boas que se possam ter. Eu estou falando de coisas boas que para o mundo é bom, mas para nós não. Então a nossa carne, ou seja, o nosso pecado, é contra nós. Eu tenho falado aqui muito nos cultos de terça sobre pecado, que nós temos que fugir do pecado, nós temos que fazer de tudo para não pecar, porque nós pecamos a todo instante, a toda hora, mas porque nós somos seres humanos pecadores. Mas nós temos que lutar contra o pecado, então eu não posso querer pecar. Se eu pecar, é um acidente de percurso. Eu vou e logo peço perdão a Deus em nome de Jesus. Mas se eu gostar de pecar, então eu estou fazendo a vontade da minha carne. Se eu gostar de beber, se eu gostar de fumar, se eu gostar de ir num baile, se eu gostar de roubar, se eu gostar de mentir, se eu gostar de qualquer coisa que dê prazer para a minha carne, eu estou sendo vencido por ela. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então o mundo todo é contra nós. E a nossa própria carne, o nosso próprio corpo é contra nós. Por quê? Porque ele quer fazer a nossa alma pecar. Porque é na nossa alma que nós tomamos as nossas decisões, é na alma que nós temos os nossos gostos, é na alma que a gente diz não ou que a gente diz sim. Então é na alma. Então, por causa da alma, espírito e corpo vivem em constante luta. O teu espírito te diz, não faça. Por quê? Porque é no teu espírito que o Espírito Santo habita, se você já aceitou Jesus. Aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, não tem o Espírito Santo habitando no seu espírito. Então ela faz o que quer, ela não tem temor a Deus.
Mas aquele que já aceitou a Jesus vai ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito dizendo: ei, meu filho, minha filha, não faça isso, porque é errado. Então o Espírito vai estar te dizendo: cuidado. E a carne vai estar te dizendo: é bobagem. Pode fazer, todo mundo faz. Sabe quando aparece nos desenhos animados assim, do lado do personagem do desenho ali, um diabinho e um anjinho? Já viram um desenho assim? O anjinho está dizendo: não faça, cuidado. E o diabinho está dizendo: faça, não dá nada, pode fazer. É só uma ilustração, um desenho animado, mas que ilustra a verdade. Então o teu espírito, se você ouvir o Espírito Santo, vai dizer: não faça. Mas a carne vai dizer: faça. Pode fazer, ninguém está vendo. Todo mundo faz, ninguém vai te criticar. Pode fazer. Então essa é a luta constante. Por quê? Porque tudo e todos são contra aquele que aceitou Jesus como Salvador. E tem mais uma coisa ainda que nós podemos citar. Então, o mundo, a carne e Satanás. Satanás é contra você. Eu preguei aqui, acho que foi nessa terça passada, né, que eu falei a respeito da misericórdia de Deus, foi? E eu estava falando como Satanás age, né, para querer nos destruir, porque tudo que ele quer é nos matar, é nos destruir. Então você pode ter certeza que o diabo te odeia. Ele te odeia, ele quer te ver morto. Ele não quer só te destruir. Eu falei aqui terça-feira, ele não quer só roubar o teu emprego, ele não quer só destruir a tua família. Ele não quer só te colocar uma doença. Ele quer te matar. E quer te matar antes de você aceitar Jesus para que você vá para o inferno. Então Satanás é contra a pessoa que aceita Jesus. Então olhe bem o detalhe, vou repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo. O mundo, o nosso próprio corpo, a nossa própria carne e Satanás. Então você pode ter certeza, meu irmão, que você está numa guerra constante. Você não tem um dia sequer de dizer assim: hoje ninguém vai vir contra mim. Não baixe a guarda, porque num dia desse você pode cair. Então por isso Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Por quê? Porque a guerra é constante. A luta é constante. O inimigo sempre vai estar querendo te matar. Então não baixe a guarda, não deixe de orar, não deixe de vigiar. Então tenha certeza disso. Todos são contra você. Interprete diferente agora esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos. Não esqueça mais disso. Amém? Todos serão contra você. Aí Paulo continua falando assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Então aqui Paulo continuou falando que todos vão tentar te acusar, mas se você tem Jesus, ninguém vai conseguir. Entendido isso? Amém? O mundo é contra você, mas se você for fiel a Jesus, o mundo não vai te vencer. Satanás é contra você, mas se você for fiel a Jesus, ele não vai te vencer. Olha só, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora aqui Paulo começa a falar mais, vamos dizer assim, que mais declarado para aqueles irmãos a respeito do que estava acontecendo com eles.
Quando ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olhe bem, tudo isso aqui que Paulo falou, aqueles irmãos em Roma estavam enfrentando. Eles estavam enfrentando tribulação, eles estavam enfrentando angústia, estavam sendo perseguidos, estavam passando fome, não tinham roupa, porque diz aqui, ou nudez, ou perigo, ou espada. Então, tudo isso aqui, eles estavam vivendo. Por isso, então, Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? E aí respondeu: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Então, ele estava dizendo assim, ó: tudo isso que vocês estão passando, não podem separar vocês de Deus, mas são contra vocês. Vocês vão passar por isso, mas se ficarem firmes, não vão ser vencidos por isso. Está dando de entender, irmãos? Amém? Então, olha só: tribulação, angústia, perseguição. Aqui até eu quero falar um pouquinho a respeito dessa palavra perseguição, porque é importante isso aqui. Veja só: se você está sendo perseguido, irmão, é porque você está na frente de quem está te perseguindo. Entendido isso? Ó, se eu estou caminhando aqui, e atrás tem alguém me perseguindo, seja lá o mundo, o pecado, o próprio Satanás, estão me perseguindo, é porque eu estou na frente. Porque se eu estivesse atrás, eu estaria sendo guiado e não perseguido. Deu para entender isso? Se eu estou sendo perseguido, é porque eu estou na frente. Então, se o mundo está me perseguindo, é porque eu sou melhor que o mundo. É porque eu estou na frente do mundo. Amém? Se eu estou sendo perseguido por alguém, por alguma coisa, eu sou melhor do que aquele que está me perseguindo, porque eu estou na frente dele, ou dela, ou o que for. Mas assim, ó, se eu estou sendo seguido, se eu estou seguindo, é porque tem alguém na minha frente. Então, quem que tem que estar na minha frente? Eu tenho que seguir só a Jesus. Então, se eu sou perseguido, eu sou melhor em Jesus. Não porque a coisa boa, eu tenha só coisas boas para fazer. Não, eu não tenho nada de bom. O que nós merecemos é o inferno. Mas se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós somos melhor do que aquele que está nos perseguindo. Mas nós temos que estar sendo guiados por Jesus, que deve estar à nossa frente. Então, à minha frente deve estar Jesus. E atrás de mim, o mundo, o pecado, tudo aquilo que me persegue. Por quê? Porque eu vou sofrer perseguição por causa de Jesus. Se eu não quero sofrer perseguição, eu não venho para Jesus. Porque quem vir para Jesus vai ser perseguido. Vai ser humilhado. Vai ser envergonhado muitas vezes. Mas a promessa vem no final. Olha só. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Irmãos, por amor a Jesus, nós somos entregues todos os dias aos problemas, às dificuldades. Nós somos entregues todos os dias para sofrer e não negar Jesus. Então é isso que nós temos que ter consciência. Todo dia eu vou ser
perseguido, humilhado, envergonhado. Por quê? Porque eu quero Jesus. A minha escolha é Jesus. Então eu posso passar por tudo isso. Eu posso passar por fome, por nudez, por perigo, por espada. O que quer dizer isso? Ameaça de morte. Se for preciso morrer por Jesus, eu vou morrer. Mas negar Jesus eu não vou. E infelizmente hoje em dia, os cristãos de hoje não querem ser perseguidos. Não querem ser envergonhados pelo nome de Jesus. Querem apenas o oba-oba, a vitória, o triunfalismo. Porque se ninguém porque Deus é por mim, então ninguém é contra mim, eu posso fazer o que eu quiser que eu vou vencer. Não é assim. A vitória que Deus nos promete é na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar problemas sim. Mas os cristãos de hoje querem só festa. Querem só bênção. Eu aceitei Jesus, então Jesus tem a obrigação de me curar? Jesus tem a obrigação de me dar dinheiro? Jesus tem a obrigação de me dar um carro novo todo ano? Não é assim que funciona. Nós somos perseguidos por Jesus. Nós sofremos por Jesus. Pastora, mas se é assim, então eu nem tinha vindo para Jesus. Infelizmente, se ninguém te ensinou assim, e você veio achando que para servir Jesus ia ser um mar de rosas, eu estou te dizendo aqui, não é assim. Você tem que ser fiel. Você tem que suportar o que vir, seja o que for. É perseguido? Estão te perseguindo? Com certeza. Mas estão atrás de você. Você em Jesus, você é melhor. Você está na frente. Amém? Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E eu posso te dizer, tudo isso, se você permitir. Se você permitir, a tribulação vai te separar de Jesus. Se você permitir, a angústia vai te separar de Jesus. Se você permitir, a perseguição vai te separar de Jesus. Se você permitir, a fome vai te separar de Jesus. Se você permitir, a nudez, o perigo ou a espada vão te separar de Jesus. Mas só se você permitir. Porque todas essas coisas aqui vão estar te incomodando, vão estar te rodeando para te derrubar. Mas nenhuma delas pode fazer nada contra você se você não deixar. E esse não deixar é obedecer a Jesus. É servir a Deus verdadeiramente, ter caráter de cristão. Não ser um cristão falso. Não ser apenas crente, como eu vivo falando para vocês, mas ser um cristão. Porque ser crente até Satanás ele crê em Deus, então ele é crente. Você é crente ou é cristão? Nós temos que ser cristãos. Cristãos porque somos seguidores de Cristo. Crente, tem pessoa que é crente nesse óculos aqui. Crê no óculos. Então nós temos que ser cristãos. Se você permitir, tudo isso aqui que Paulo falou para os cristãos de Roma, vão te separar de Jesus. Mas se você não permitir, nada disso aqui tem poder para te separar de Jesus. Eles não têm condições. Por quê? Porque quem te justifica é Jesus. Então é Jesus quem te guarda, é o sangue de Jesus que te cobre, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que viver de acordo com aquilo que Jesus ensina. Pastora, só uma cervejinha, um copinho de uísque, sei lá. Você pode? Claro que você pode. As pessoas pensam que quando vêm para a igreja evangélica, que aí nós proibimos, a pessoa de beber, de fumar, de fazer qualquer coisa. Ninguém proíbe nada, você é livre para fazer o que você quiser. Você pode fazer. Mas a pergunta é, você deve fazer? Se você
quer aceitar Jesus, você não pode mais fazer. Agora, se você quer levar na brincadeira e ser apenas um crente, você vai continuar fazendo à vontade. Por quê? Porque o temor de Deus não está no teu coração. Amém, irmãos? Entendido isso? Então, qualquer dessas coisas aqui que Paulo falou pode te separar de Jesus. Porque todas são contra você. Mas só vão conseguir se você permitir. Aí ele continua falando, no versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que significa ser mais do que vencedor? Esse versículo aqui, aliás, todo esse texto aqui, os cristãos de hoje, né, vamos dizer assim, os crentes de hoje, interpretam errado. Somos mais que vencedores. O que é ser mais que vencedor? O Felipe falou agora há pouco aqui ainda no louvor sobre ser mais que vencedor. O que é ser mais que vencedor, meu irmão? Tem gente que pensa assim, tudo que eu fizer tem que dar certo, porque a palavra de Deus está dizendo que em Jesus eu sou mais que vencedor. Então se eu resolver abrir um comércio, tem que dar certo. Não tem que dar certo coisa nenhuma. Você primeiro tem que saber se é da vontade de Deus que você faça aquilo. Porque se eu decidir casar com alguém, vai dar certo. Pense bem se é da vontade de Deus aquilo. Porque senão não é porque você é mais que vencedor que vai dar certo. Esse mais que vencedor quer dizer o seguinte: eu sou mais que vencedor, porque em nome de Jesus e em Jesus, eu venço todas essas coisas que querem me derrubar. Mas não significa que tudo que eu fizer tem que dar certo. É o triunfalismo que é pregado hoje nas igrejas. Vai, Deus faz por você. Se Deus não quiser fazer. As pessoas tentam obrigar a Deus a fazer as coisas. E não é assim que funciona. Fazem de Deus um empregado. Eu quero isso hoje. O Senhor tem que me dar. Não é assim que funciona. Nunca foi assim, nem nunca vai ser. Então esse mais que vencedor aqui é no sentido espiritual. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor porque eu tenho a salvação eterna. Porque todas essas coisas aqui não vão conseguir me derrubar. Então eu sou salvo, eu sou mais que vencedor. Mas é com questão a salvação, não as coisas materiais deste mundo. As pessoas leem isso só com relação às coisas da matéria. Eu faço, eu posso, a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Cuidado, você pode dar com a cara na parede. Porque não é isso que a Bíblia está falando. O mais que vencedor aqui é porque você é um salvo em Jesus. Então um dia vai terminar tudo isso aqui de dor, de sofrimento. E aí nós somos mais que vencedores, por quê? Porque Jesus venceu por nós. Amém? Ficou entendido? Aí ele ainda continua dizendo o seguinte, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele estava dizendo para aqueles irmãos de Roma, vocês estão passando por fome, por nudez, por perseguição, por angústia, mas nada disso vai conseguir derrubar vocês se vocês forem fiéis a Jesus. E aí ele começa a falar isso aqui, nem a morte, nem a vida, ou seja, morrendo ou vivendo, somos de Jesus. Amém? Então nem a morte, nem a vida pode nos separar de Jesus. Com o detalhe que eu falei, a não ser que você permita.
Continua. Nem os anjos, nem os principados. Aqui, quando fala de anjos e principados, ele está se referindo também a Satanás e aos demônios. Ele está dizendo, olha, irmãos, por mais que Satanás tente derrubar vocês, ele não vai conseguir. Porque ele não pode obrigar vocês a fazer nada. Então, Satanás não pode te fazer pecar. Você peca se você quiser. E eu falei aqui ainda terça-feira, eu até brinquei, né? Eu disse que Satanás tem as costas largas, porque tudo vai para as costas dele. Toda a culpa é dele. Se a pessoa peca, ela diz, foi Satanás que me tentou, a culpa é dele. Não é não. Ele não pode te forçar a pecar, ele vai te tentar a pecar, mas ele não pode te obrigar a pecar, porque a decisão é tua. Você tem o livre arbítrio, você tem a livre escolha. Você pode dizer sim e você pode dizer não. Então Satanás não pode te obrigar a pecar. Então muita gente fala um palavrão e diz, oi, mas Satanás me tentou, quando eu vi, eu já falei, que nada, é porque você é boca suja mesmo. Sabe aquele ditado que as nossas mães usavam, vou lavar tua boca com sabão. Tem muito cristão de hoje que precisava pegar um sabãozinho daquele bem de soda e para ver se sai a imundícia das palavras. Porque depois que fala ainda diz, foi Satanás. Aí Satanás recebe a culpa de coisas que ele não fez. Então a decisão é tua. Porque ele está dizendo aqui, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem demônio, nem o próprio diabo, nem qualquer outro anjo, ninguém pode te separar de Deus se você não permitir. Por isso então está dizendo, nem as coisas do presente. Olha só. Hoje nós estamos vivendo, e eu digo sempre para vocês, que nós somos a última geração, eu acredito. Né? Jesus está voltando buscar a sua igreja, o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Então nós somos o povo dos últimos dias, dos últimos tempos. E aqui está dizendo, nem as coisas do presente. E nesse nosso presente, nos nossos dias, tem muita coisa que pode distrair a nossa atenção e nos tirar da presença de Deus. Uma delas, que hoje é a mais perigosa, vamos dizer assim. Eu acho que eu não preciso nem falar, só vou representar aqui. Isso aqui não é um celular, tá? É o controle ali do ar. Mas só assim, A pessoa só fica assim o dia inteiro. É zap para um, é zap para outro. E ali vai vídeo indecente, e ali vai vídeo que não pode. E ali vai coisa impura, e vai coisa imunda. Mas a pessoa só fica assim. São coisas do presente, que querem separar a pessoa de Deus. Pastor, eu não posso ter um celular e usar um zap? Claro que pode, eu também uso. Mas tenha controle. Não deixe se dominar por isso. Então são coisas do presente. A internet facilita muita coisa. E é bom, claro que é bom, eu uso e uso bastante, irmãos. Mas eu uso para o quê? Eu gosto de estudar a palavra de Deus. Porque na internet tem também muitas informações boas a respeito de livros, de escritores bíblicos. Eu uso muito a internet. Mas você tem que saber escolher o que você usa, o que você olha, o que você ouve. Então são coisas do presente. É o que está acontecendo nos nossos dias. Coisas do presente. Então as coisas do presente, se você não deixar, elas não podem te separar de Deus. Mas elas vão tentar. E muitos estão sendo separados de Deus por causa disso.
Aí ele continua dizendo, nem do porvir, quer dizer, as que ainda estão para chegar, as novidades que ainda estão por vir, os fatos que vão acontecer, as coisas que ainda vão acontecer na história da humanidade, também não vão poder te separar do amor de Deus. Só se você deixar. Nem os poderes, aqui envolve, né? Poderes tanto de anjos como de demônios. Nem a altura, nem a profundidade. Ou seja, nada, quando fala em altura ou profundidade, nada pode, nem o inferno pode te separar de Deus. Nem qualquer outra criatura. Quando fala aqui de qualquer outra criatura, está se referindo ao todo o universo. Nada no universo inteiro pode te separar de Deus se você não permitir. Mas se você permitir, todas essas coisas podem te separar de Deus. Ficou entendido isso? Amém? Eu quero fazer agora uma ligação entre isso que Paulo falou para os irmãos de Roma e para nós aqui hoje, então. Quero que primeiro você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Então não esqueça disso. Tudo e todos são contra nós, mas ninguém pode nos vencer se nós estivermos na presença de Deus. Mateus 23, 27. Diz o seguinte, aqui é o próprio Jesus falando. Ele disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O que o Senhor Jesus quis dizer aqui? Ele falou aqui em outras palavras aquilo que Paulo falou em Romanos, aos irmãos de Roma. Porque quando Jesus falou isso aqui, ele estava criticando a hipocrisia dos líderes religiosos da época, os escribas e os fariseus. Mas isso aqui serve para nós também, para todos nós. Por quê? Porque Jesus disse assim, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados? Na região lá de Israel, quando chegava a primavera após a estação das chuvas, eles tinham o costume de passar cal nos túmulos. Eles tinham o costume então de fazer o que Jesus disse aqui, sepulcros caiados. Ou seja, passar cal. Eles passavam cal nos túmulos para ficar branco, para que as pessoas que passassem por ali não encostassem nos túmulos. Porque pela lei de Moisés era proibido que alguém encostasse em algum túmulo, porque senão ficaria imundo até o final do dia, tinha de banhar-se, tinha de fazer uma série de rituais que a lei mandava. Então Jesus está dizendo aqui, sepulcros caiados, quer dizer, está bonito por fora, mas por dentro, olha só, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, o que tem dentro de um túmulo? Ossos, imundícia, um corpo que já se decompôs. Então o túmulo por fora pode estar bonitinho, pode estar branco, pode estar arrumadinho, mas por dentro só tem podridão. Então é o que Jesus estava falando aqui para os escribas, que vale muito para nós hoje. Não adianta nós apenas sermos cristãos de aparência, termos uma fachada de perfeição, e por dentro estarmos igual a esses túmulos,
cheio de imundícia. Onde a imundícia do nosso coração nos faz jogar a culpa do nosso pecado em alguém, até no próprio Satanás. Então Jesus estava condenando isso aqui. E hoje, irmãos, a maior parte das pessoas que frequentam igrejas evangélicas estão ali apenas por aparência. Sou cristão, mas não levam uma vida de cristão. Então por fora está bonitinho. Pode falar o crentez, que nem eu falei aqui esses dias, né? O que é falar o crentez? O vocabulário crentez é aquele que a pessoa começa a falar quando começa a frequentar uma igreja evangélica. Glória a Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Mesmo lembrando aqui para você, porque se tu amarrar, fica. Então não amarre. Se tu amarrar, vai ficar pertinho de você. Repreenda, mas não amarre. Então as pessoas têm aparência de cristão hoje em dia. São como Jesus falou. E aí acham que na palavra de Deus estar escrito que somos mais que vencedores. É oba-oba. Eu posso estar tendo a minha aparência de cristão, mas meu coração está podre. Ô Gui, coloca para mim aquelas duas imagens. Irmã, pode desligar a luz aqui do altar só um pouquinho? Eu trouxe 2 desenhos aqui. Tem como aumentar mais um pouquinho, Gui? Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí. Está dando de ver? Aqui nós temos 2 coelhinhos. Tem um coelhinho que está todo humildinho aqui, tá quietinho. E as folhas da cenoura que ele plantou estão pequenas. Mas a cenoura embaixo da terra, olha o tamanho dela. Está dando de enxergar aí, irmãos? Já o outro coelho, todo faceiro ali, todo imponente, orgulhoso, soberbo. O tamanho que ficou a cenoura que eu plantei. Porque olha as folhas, o tamanho que são. Mas por baixo da terra, a cenoura está bem pequenininha. O que representa isso, meus irmãos? Que a aparência não quer dizer nada. A minha aparência de cristã não quer dizer nada se eu não for verdadeiramente no meu interior uma cristã verdadeira. Então de nada adianta eu ter uma aparência, porque Deus não se deixa levar por aparência. Deus olha o que tem no coração da pessoa. Então olha só, o coelho ali bem alegre, porque a cenoura que ele plantou está ali com belas folhas. Mas interiormente não vale nada. E o outro coelhinho que está ali humilde, olhando para ele como quem diz assim, coitadinho de mim, o tamanhinho que ficou a cenoura que eu plantei. Mas ele tem frutos. Debaixo da terra ele tem frutos e grandes frutos. Então nosso coração é uma terra, nós temos que ter bons frutos. Qual é o fruto que está no teu coração? É só aparência? Ou você realmente tem fruto no teu coração? Fruto de cristão. Pode pôr o outro, Gui. Aí eu escolhi também esse aqui, Está dando de enxergar aí? Amém? 2 maçãs. Ali está escrito, o que adianta o mundo te ver assim, uma maçã vermelha, bonita, suculenta, que chama a atenção. Mas o que adianta o mundo te ver assim, se aos olhos de Deus você for assim? Quando corta a maçã, por fora estava linda, mas por dentro está podre. De que adianta isso, irmãos? Então o nosso coração tem que estar puro diante de Deus, não pode estar podre. Nós temos que servir a Deus verdadeiramente. Aí nada daquelas coisas que nós lemos ali vai conseguir nos separar de Deus.
Mas se o nosso coração estiver podre, se nós dermos lugar para o diabo, se nós dermos lugar para o mundo, se nós dermos lugar para o pecado, nós vamos viver só de aparência. Porque o homem só vê a aparência, Deus vê o coração. Ficou entendido isso? Então, como pode ligar a luz, irmã? Obrigada, Gui. Como que está o teu coração, meu irmão? Será que você tem sido isso que Jesus falou aqui? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus diz para muita gente hoje. Ai de você, hipócrita. Sabe o que é um hipócrita? Hipócrita é um artista. Tem muita gente que seriam verdadeiros artistas de fama se fossem trabalhar na televisão, porque sabem bem representar. Então são hipócritas, têm o coração podre, têm o coração cheio de osso, de morto, mas por fora está bonitinho. É um cristão, oh glória a Deus, daí fala o crentez, aleluia. Só os outros que veem assim, porque Deus enxerga o coração, e diante de Deus não passa nada. Então, por que eu estou te falando isso? Porque não adianta, irmãos, nós estarmos frequentando uma igreja, se nós não mudarmos o nosso coração. Nós temos que mudar de vida. Nós temos que seguir a Jesus verdadeiramente. Porque senão, nós estamos perdendo tempo. Vá se jogar no mundo de vez, que será a tua recompensa. Porque quando morrer vai para o inferno. Então aproveite o mundo. Agora, se você quer ser salvo, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, mas a tua fé continua firme. E o teu coração dentro de você vai estar bonito como o teu exterior. Às vezes o exterior nem é muito bonito, né? A idade vai chegando, a gente vai se estragando, mas o que importa é o coração. Se o teu coração for puro diante de Deus, você vai transmitir isso através do teu rosto. Você pode estar cheio de ruga, mas você transmite Jesus, porque é o que você tem. A gente nunca pode dar aquilo que a gente não tem, você só dá o que tu tem, não é verdade? Você não pode dar um quilo de feijão para alguém se você não tem aquele 1 quilo de feijão. Então você só pode dar o que você tem. Então se você tem Jesus, você dá Jesus. Se você não tem Jesus, você não pode dar. Você não tem. Como é que você vai fazer? Aí você fala palavrão, aí você busca o mundo, e daí todas essas coisas podem sim te separar de Deus, porque você permitiu. Então para nós encerrarmos, eu quero só... Não vou encerrar ainda. Lembrei que ainda tem outras coisas para falar. Daqui a pouquinho eu encerro. Ainda tem um versículo para ler com você. Aqui, no mesmo Mateus 23, versículo 24. Olha só o que Jesus está falando ainda. Eu tenho que explicar isso aqui. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que significa isso? Por que Jesus falou isso? Os judeus, irmãos, eles, no tempo bíblico, eu acredito que hoje até alguns ainda façam isso, mas nos tempos bíblicos, os judeus faziam o seguinte, eles não tomavam, por exemplo, que nem eu estou tomando, essa água aqui. Eles não tomavam essa água ou qualquer outro líquido, sem antes derramar o líquido dentro de um coador. Então, primeiro eles coavam, para depois tomar. Isso eles faziam direto, todo dia, todo instante. Por quê?
Porque podia ter caído dentro dessa água e eles não terem observado, porque as vasilhas eram de barro, não eram de vidro como é hoje, então eles não enxergavam como nós estamos enxergando, que aqui dentro não tem nada. Então eles coavam tudo antes de beber. Porque podia ter caído um mosquito, uma mosca, algum inseto ali. E a lei proibia, que fala lá em Levítico 11:4, 11:20, que o mosquito era um dos animais impuros. Então eles não podiam, né? A lei proibia que se comesse mosquito, que se engolisse um mosquito. Então, para cuidar de que eles não iam engolir um mosquito, eles coavam aquele líquido para depois tomar. E aí Jesus usou disso para explicar. O que Jesus disse aqui? Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. O que significa isso? Assim como o mosquito, o camelo também está na lista dos animais impuros, que não pode ser comido, não serve de alimento. Mas aí Jesus disse assim, vocês coam um mosquito, quer dizer, vocês fazem coisas para obedecer à lei, fazem coisas que são pequenas, não significa que seriam certas, mas fazem coisas que são pequenas e pecam nas maiores, nas mais sérias. Então Jesus estava dizendo, vocês não engolem o mosquito, mas vocês engolem o camelo. Ficou entendido isso? Engolir o camelo significa o quê? As pessoas que cuidam muito de detalhezinhos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Mulher cristã não pode cortar cabelo. Aonde que está escrito isso aí na Bíblia? Então estão coando o mosquito. Não, eu quero ser tão perfeito que o meu cabelo pode estar Mas eu não vou cortar porque é pecado. Então eu coo o mosquito. Mas eu minto, eu roubo, eu adultero, eu prostituo. Então estou engolindo o camelo. Coo as pequenas, mas engulo as grandes. Então isso aqui Jesus estava falando. E esse exemplo do cabelo foi só o que me veio na mente agora, tá, irmãos? Mas serve como exemplo de coisas que as pessoas dão muita importância sem elas terem tanta importância. É claro que ninguém vai querendo engolir um mosquito, e a lei proibia isso. Mas eu mesma já engoli muitos mosquitos quando eu estou cantando aqui. Às vezes eu de boca aberta, vem um mosquito, engoli um mosquito, né? Mas não que a gente queira, aconteceu. Mas esse é só um exemplo. Mas então as pessoas valorizam tanto coisinhas e pecam nas maiores. Então assim, se você quer servir a Jesus, você tem que cuidar tanto das pequenas quanto das grandes. E aí nada vai poder te separar de Deus. Amém, irmãos? Então, olhe bem o detalhe. O que pode nos separar de Deus? Se nós deixarmos tudo isso aqui, mas se nós não deixarmos, nada disso aqui vai nos separar de Deus. Nem o diabo. Tem gente que tem medo do diabo. Porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. O diabo é um condenado. Ele está derrotado. E nós, se formos fiéis a Jesus, somos mais do que? Porque somos salvos. Mas tem gente, então, que vive com medo do diabo. Mas vive aprontando. Então, se você quer ser cristão verdadeiro, meu irmão, purifique o teu coração. Limpe o teu coração. Porque ninguém pode te separar de Deus, nem o próprio Satanás. Mas tem uma coisa que pode te separar de Deus. Uma coisa só. Que você pode dizer, o quê, pastora? Fale para mim então, porque daí eu tenho que fugir desse bicho. É você mesmo. É você mesmo. Só quem pode nos separar de Deus somos nós mesmos. O diabo não pode, os demônios não podem, a doença não pode, a tribulação não pode, a perseguição não pode, a fome não pode, nem a altura, nem a profundidade, nada disso pode.
Mas nós mesmos somos o maior perigo. Então, quantas vezes, quem sabe, você já pediu para Deus te livrar do inferno? Mas alguma vez você já pediu para Deus te livrar de você mesmo? Irmãos, nós somos o nosso pior problema. Nosso pior problema somos nós. Porque nós podemos nos separar do amor de Deus. Pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados, pelas nossas palavras, pelas nossas vontades. Então nós podemos nos separar de Deus. Imagine bem a situação, nem o diabo pode. Mas você pode se separar de Deus. Através da tua escolha. Através do teu querer. Então eu te digo assim, ó, se você está frequentando uma igreja, né, esta igreja no caso. Frequente com o teu coração sincero, porque senão não vai adiantar. A pessoa que não serve a Jesus verdadeiramente vai ter uma grande surpresa quando morrer e ir para o inferno. Ah, mas por que eu fui para o inferno? Eu servia a Deus, eu ia lá na segunda igreja quadrangular do pastor Tadeu. Mas se converteu de verdade? A Deus ninguém engana. Então muitos que se acham que estão salvos, estão caminhando passo a passo para o inferno. E por isso nós temos que vigiar. Esqueça das coisas que você fazia antes de se converter. Se você ainda tem saudade daquilo que você fazia, você ainda não se converteu. Amém? Ficou entendida essa palavra? Nada disso aqui, irmãos, então pode nos separar de Deus. Mas eu posso, você pode. Então leve a sério a tua vida, a tua conversão. Leve a sério o teu dia a dia com Jesus. A vida não é uma brincadeira. É um teste para ver para onde você vai depois que você morrer. E a escolha tem que ser feita aqui. Depois que você morrer não tem mais jeito. Então escolha servir Jesus de todo o teu coração e com todo o teu coração. Se o teu coração está um túmulo caiado, purifica ele hoje. Está podre igual aquela maçã, lave ele hoje com o sangue de Jesus. Está só mostrando aparência como as folhas daquela cenoura? Mude hoje. Hoje ainda é tempo. Amém?